Senhor, nós queremos te louvar, ó Deus, por esta manhã, pela tua graça, tua misericórdia, ó Deus, derramada na nossa vida de uma maneira tão abundante. Ó Senhor, eu quero te bendizer pela tua palavra, por esse privilégio que nós temos, Senhor, de ter a tua palavra nas nossas mãos, de poder estudar e, Senhor, poder falar ao nosso coração através dessa palavra. Senhor, muito obrigado. Nesta manhã, então, Senhor, nós colocamos essa palavra, nossas vidas diante do teu altar, que o Senhor possa mesmo, ó Deus, fazer com que a gente ouça, ó Deus, a tua voz, que o Senhor possa se revelar através dessa palavra. Nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus, abençoa a vida, minhas irmãs, tire toda interferência, ó Deus, tudo aquilo que não vem do Senhor, toda distração, e nos ajude mesmo, ó Deus, a olhar para o Senhor sempre. Muito obrigada, ó Deus, nós te louvamos por esse tempo, em nome de Jesus, amém. Então, queridas, vamos ler então um versículo lá em Romanos, Romanos 15, 4, que fala assim: Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Hoje, então, a gente vai estudar o livro de Ruth, né? É um livro tão maravilhoso, pequenininho, mas é um livro tão lindo, né? Nós vamos ler também um versículo aqui em Ruth, um versículo que todo mundo conhece, porque todo mundo coloca nos convites de casamento, né? Mas esse versículo fala muito ao nosso coração. Não me inste para que te deixe e me obrigues, ou me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então, queridos, esse livro, é, ele, na Bíblia hebraica, ele é um apêndice do livro de Juízes, que nós já estudamos, né? Na última sexta-feira, a gente viu como que esse livro de Juízes é um livro triste, porque fala do pecado de Israel. Sempre Israel pecava, e aí Deus mandava os inimigos, né? Eles sofriam as consequências daquele pecado, e aí eles se arrependiam, voltavam para o Senhor libertava a eles. E assim era um círculo vicioso. Graças a Deus, se a gente for olhar o tempo, se for somar os anos que eles viveram em liberdade, os anos que eles foram oprimidos, os anos de liberdade, eles são mais anos. Graças a Deus por isso. Mas são histórias muito tristes, porque a gente vê pecados assim, grosseiros, vamos dizer assim, né, no povo de Deus. E a gente deve prestar atenção nisso, queridos, porque essa história de Israel é também a nossa história. Então a gente não pode ficar só apontando o nosso dedo, né, para esses irmãos, porque muitas vezes a gente não tem aqueles ídolos, né, de barro, aquelas coisas, né, mas nós temos outros ídolos no nosso coração. Tudo aquilo que ocupa o lugar do Senhor no nosso coração, na nossa vida, é um ídolo. Então, sempre que a gente gasta mais tempo com alguma coisa que não seja o Senhor, isso está errado, né? Então, que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Mas, como Deus é um Deus muito misericordioso, logo junto com o livro de Juízes, então vem o livro de Ruth, que é um livro assim maravilhoso, um livro que fala da nossa comunhão com Deus. É tão lindo isso, porque Deus ele não deixa a gente ficar nesse plano negativo. Sempre ele tem algo especial para nós. Tanto que a gente pode observar, quando Jesus falava de sua morte, ele sempre falava da ressurreição. Sempre falava da ressurreição. E aqui no livro de Ruth é exatamente isso. Vai ser um livro assim diferente. Então, enquanto no livro de Juízes a gente vê muita guerra, aqui no livro de Ruth a gente vê paz.
Enquanto a gente vê muita crueldade lá em Juízes, aqui em Ruth a gente vê adoração ao Deus verdadeiro. Quando, aliás, vê bondade. E quando a gente vê muito, desculpa, menino, quando a gente vê muita idolatria lá em Juízes, a gente vê adoração a Deus. E quando tem muita vergonha lá em Juízes, a gente vê muita virtude em Ruth. Enquanto a gente vê muita lascívia em Juízes, a gente vê muito amor em Ruth. Enquanto a gente vê deslealdade em Juízes, a gente vê devoção em Ruth. Então é um paralelo uma comparação assim muito importante, muito forte entre esses dois livros. E aí então esse livro começa falando que nos dias que julgavam juízes, então esse livro aconteceu na época lá de Juízes. Alguns eruditos falam que foi mais ou menos na época de Gideão, a gente não sabe se foi ou não foi. Mas esse livro, essa história aconteceu na época lá do juiz. Porque fala assim, nos dias que julgava o juiz, houve fome na terra. Então aqui já começa errado, porque Deus falou que aquela terra manava leite e mel. Onde estava o leite e mel? Vocês estavam passando fome. Por que que estava acontecendo isso? A gente sabe por quê, por causa do pecado do povo. Era uma terra rica, uma terra que Deus falou que eles iam usufruir do melhor dessa terra, mas eles estavam passando fome por causa da desobediência deles. Eles se afastaram de Deus. E aí aqui, então, continua que um homem de Belém de Judá saiu e foi habitar em Moabe. Vamos lembrar aqui também, como pano de fundo, que os moabitas, eles eram inimigos de Deus e eles eram amaldiçoados. Por quê? Porque a raiz dos moabitas, as irmãs se lembram, foi das filhas de Ló, quando Ló fugiu lá de Sodoma e Gomorra e a mulher dele olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Eles foram para Ló e as filhas dele foram para um monte, né, para uma caverna, e as filhas dele então resolveram coabitar com o próprio pai. Então, foi um incesto que houve. Então, nasceram os moabitas e os amonitas. São esses dois povos que vieram desse incesto, das duas filhas de Ló. Então, Moabe era um povo amaldiçoado. Eles não podiam entrar no templo de Deus. E até a 10ª geração deles era amaldiçoada. Eu estou fazendo esse pano de fundo para a gente entender como que era a situação de Ruth e como que é o coração do nosso Deus. Aquele homem, então, Elimeleque, que era o marido de Noemi, era Elimeleque, Noemi, e ela teve 2 filhos, Malom e Quilion. Elimeleque, então, saiu de Belém e foi para Moabe, porque havia fome na terra. Mas veja bem, todo nome que terminava com leque eram pessoas abastadas no povo de Israel. Aquele homem devia ser um homem rico, porque a Noemi fala que ela foi cheia de coisas para Moabe e estava voltando sem nada depois, né? E aí, então, aquele homem ele fugiu de Belém, saiu de Belém, primeiro porque ele queria fugir da disciplina de Deus, porque o povo de Israel estava sob a disciplina de Deus por causa da desobediência. E segundo, porque ele ficou com medo de ficar pobre. Então, a intenção de Elimeleque era errada. E o nome dele significa Deus é o meu rei. Então, a gente vê que ele não estava agindo dessa forma. Provavelmente, ele não pediu orientação ao Senhor para sair dali com a sua família. Mas ele saiu e foi morar em Moabe, que era, então, esse povo amaldiçoado. E os filhos dele se casaram com mulheres moabitas. Havia uma lei, a gente sabe, nós estudamos lá Levíticos, que os filhos de Israel não deveriam casar com aquelas nações ali em volta deles, que eram os cananeus, os filisteus, os moabitas, os amonitas. Eles não eram para ele casar com essas pessoas, porque Deus tinha separado aquele povo para ele. Porque o Senhor Jesus viria daquele povo. E aquele povo era o testemunho de Deus aqui na terra. E aí, então, os filhos dele casaram, então, com essas moças amonitas.
Ô, Moabitas, ô, Elaine, esqueci de falar com você. Pode colocar os vídeos aí, por favor, os vídeos. E aí, gente, como eu falei, o Elimeleque significa o Senhor é o meu rei. Noemi significa doçura, significa doçura mesmo, né? O nome dela. E Ruth significa formosura, e Malom e Quilion tem outra. O nome do Malom significa grande fraqueza, e Quilion significa definhar. Veja bem o nome desses filhos da Noemi, quer dizer, já estavam num período decadente da vida deles. Então, veja bem, vamos abrir lá em Mateus 20, 28. Alguém abre para nós, por favor? Aliás, tem um slide antes desse, Elaine, ou não? É esse aí direto. É. O que nós vamos ver nesse livro, queridos, sempre a gente fala que toda a Bíblia, ela foca o Senhor Jesus. Então, o que nós vamos ver nesse livro não é só uma história, é uma história linda. É uma história linda. Ela é tão linda que eles consideram, os eruditos de línguas, que não são nem cristãos, não são cristãos, eles falam que é a história, uma das histórias mais belas escritas. E uma vez um erudito, que era cristão, leu para os seus companheiros, sem falar que era uma história da Bíblia, ele leu o livro de Ruth para as pessoas, né? Esse livro não fala de amor, mas é uma história de amor, né? Então ele leu para aquelas pessoas e as pessoas ficaram admiradas. Quem que escreveu isso? Que coisa maravilhosa. Aí ele fala, isso está na Bíblia. Aquelas pessoas desprezavam a Bíblia, né? Mas eles viram que história linda. Tanto, queridos, que isso é importante a gente saber, que os livros da Bíblia, na língua hebraica, eles são escritos ou em prosa ou em poesia. Mas o livro de Ruth, ele é diferente, porque ele foi escrito nas duas linguagens, como se o Espírito Santo desenvolvesse uma outra linguagem para escrever essa história de amor. Por isso que essa história ela reporta ao Senhor Jesus e a nós, a sua igreja. Por isso que essa história é uma história tão linda. Não é só uma história de amor entre Ruth e Boaz, entre Ruth e Noemi, sua sogra, mas é uma história de amor de Jesus com seu povo. Por isso que é muito importante. Pode passar, Elaine, por favor. E aí, outra coisa também, a cidade que o, que o Elimeleque saiu era Belém. Belém significa casa de pão. Veja bem, que antagonismo, né? Que coisa totalmente errada. Era casa de pão, mas não tinha pão. E aí, então, aquele homem foi habitar lá em Moabe com a sua esposa e seus dois filhos, que tiveram esse nome tão triste, né? Com certeza já estava decaindo, né, na vida dele. E aí, gente, alguém achou aí Mateus 20, 28, por favor? É. A exemplo do filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Isso, amém, é isso mesmo, Gélia. Por quê? Porque a palavra principal desse livro é resgatar. Nós vamos ver que Ruth e a família de Noemi, ela foi resgatada por Boaz. E nós vamos ver que a nossa história é semelhante à história de Ruth, que nós também fomos resgatados por Senhor Jesus Cristo na cruz, né? Então, o que é resgatar? É livrar do cativeiro, é remir do pecado ou culpa, é apagar, é expiar, é recuperar. Esse é o significado de resgatar. Alguém pode ler também Efésios 1,14, por favor? Qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Aí está falando de Jesus, tá vendo? É o penhor da nossa herança. Quando Noemi
e Elimeleque foram para Moabe. O que aconteceu? Elimeleque morreu, os filhos dela morreram, ela perdeu a herança, porque não tinha homem para poder herdar aquela herança que ela tinha recebido lá em Belém. Está entendendo? Ela tinha perdido aquela herança também. Então, ela estava totalmente desamparada. Então, por isso que é importante a gente olhar isso. Ela perdeu aquela herança ali, e ela estava lá naquela terra, viúva e sem os filhos. Quer dizer, abateu uma tragédia sobre a vida de Noemi, porque não é brincadeira, né, queridos? A gente perdeu o marido e perdeu os filhos. E ela ficou apenas com as noras. Então, isso que aconteceu com a Noemi. Alguém lê 1 Timóteo 2, 5, 6. Alguém achou aí? 1 Timóteo 2, 5 e 6. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Aí, ó, Jesus foi dado como resgate, o nosso resgate. Ah, isso é muito lindo, querido. Nós vamos ver durante essa história o tanto. Desculpa, minha garganta está bem ruim. O tanto que esse resgate é maravilhoso. Jesus é o nosso resgatador, né? Pode passar, Elaine, por favor. Então, o povo de Israel estava sob a disciplina de Deus. Mas quando Deus nos disciplina, queridos, Ele nos disciplina para nos restaurar. Ele não nos disciplina para acabar com a gente, para nos punir, mas Ele quer nos restaurar para Ele, né? Nós vemos também que existem 2 livros com o nome de mulher, apenas 2 livros na Bíblia, que é Ruth e Esté. A Ruth foi uma gentia que, que soberanamente foi introduzida no povo de Israel. E Esther é uma israelita que também soberanamente ela foi introduzida na corte do reino gentio. São apenas esses 2 livros, são duas mulheres com situações diferentes, mas foram 2 mulheres muito importantes. E aí eu já falei que o antigo cano judeu, os livros de Juízes e Ruth são colocados juntos, então Ruth é um apêndice de Juízes, né? E já falei também que o livro de Ruth ocorre na época do Juízes. Pode passar, Elaine, por favor. Aí nós já falamos também sobre isso, que em Juízes era guerra, em Ruth é paz. Em Juízes era crueldade, em Ruth era bondade. Em Juízes é idolatria, em Ruth é adoração ao Deus verdadeiro. Em Juízes vergonha, em Ruth virtude. Lascívia, amor, deslealdade, devoção. E em Juízes eles perderam o que eles haviam conquistado. Lembra que os filisteus começaram a invadir novamente a terra, os cananeus também, mas aqui em Ruth, a Noemi, ela teve o resgate da herança dela. Nós vamos ver isso através de Ruth, com o casamento de Ruth com Boaz. Pode passar, Elaine, por favor. E aí, o que aconteceu? Aí nós já falamos aqui também que a Ruth era moabita, que era um povo amaldiçoado por Deus, mas através da graça de Deus, ela faz parte da história do povo de Israel e da ascendência do Senhor Jesus. Queridos, quando a gente olha isso, a gente olha o amor de Deus. Porque quando a gente, naquela declaração que Ruth fez para Noemi, falando que o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, a gente vê que Ruth, ela amava a Deus. Ela queria aquele povo de Deus. E Deus nunca despreza ninguém que o ama. Ele nunca despreza. Então, aquela mulher moabita, que deveria ser amaldiçoada, Deus abençoa aquela mulher de uma maneira grandiosa, de uma maneira maravilhosa, porque aquela mulher, ela amava o Senhor, ela tinha um coração diferente da outra nora, né? A outra nora, com um beijo, ela se afastou de Noemi, ela voltou para o povo dela. Mas Ruth não, Ruth se apegou. Nessa tradução que eu tenho, várias vezes é usado esse verbo, se apegar. Apegar é se unir, estar junto. Nós vamos ver como isso é importante da gente com Jesus. Aí nós já vimos também o nome, o significado do nome de cada um, a não ser de Boaz, né?
O significado do nome de Boaz é nele há força. Todos, praticamente todos os nomes israelitas, eles têm um significado importante. Pode passar, Elaine, por favor. Aí, Noemi ficou sabendo, depois que morreu os seus filhos, seu marido, ela ficou só com as noras, ela ficou sabendo que Deus tinha abençoado o povo de Israel. E ela então quis voltar para lá. O coração dela estava ligado ao seu povo, o coração dela estava ligado ao propósito de Deus. Ela quis voltar para lá. E aí, nós já vimos aqui que Elimeleque fugiu da disciplina de Deus, porque ele tinha medo de ficar pobre, né? Alguém pode até abrir aí Mateus 16, 25 e 26. Mas Noemi, ela tinha um desejo por Deus e pela herança dela. Lembra que lá em Josué, as tribos foram divididas em herança. Lembra daquelas 4 filhas, né? Que aquela pessoa só tinha 4 mulheres. Então, como que elas iam herdar? Eram só mulheres. Elas foram até Moisés e reivindicaram a herança delas, porque aquilo era importante, é uma herança de Deus. Elas não quiseram deixar aquilo para trás. Foi uma atitude muito linda daquelas moças. E aqui também Noemi, ela tinha um desejo por Deus e pela herança dela. Alguém achou aí Mateus? Mateus 16, 25 e 26. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca a sua alma? Olha bem, é exatamente isso que Jesus falou, né? Então, Elimeleque, para ele se resguardar a sua riqueza, ele saiu lá da posição que Deus tinha colocado, né? Da sua herança, e foi para outro lugar, para sair dessa disciplina de Deus e manter a sua riqueza. Então, Jesus está falando, o que adianta você acumular muita coisa e perder a sua alma? O que adianta? Não adianta nada, porque a nossa alma é que é eterna, não é verdade? Então, é uma lição para nós também. Noemi, então, ela tinha um desejo por Deus e por sua herança, e ela quis voltar. E aí nós já falamos, Deus nos disciplina, queridos. Eu sei que todas aqui já passaram por isso e passam até hoje, por dificuldades, por problemas, muitas coisas nós mesmos buscamos com as próprias mãos nossas, né? Tomamos decisões erradas, falamos o que não deve, mas o Senhor nos disciplina através disso para a gente aprender a andar com Ele, aprender a ouvi-lo, aprender a amá-lo mais. Deus faz isso para a nossa restauração. Ele não faz isso para nos punir, nem para nos castigar. Ele não faz isso, ele faz isso para a nossa restauração. Então, algo em Noemi atraiu as suas noras, porque para Ruth, e mesmo a Orfa, tratar Noemi, que fala que a Orfa ela deu um beijo a Noemi, ela também foi junto com Noemi até certo ponto, mas depois ela quis voltar para a terra dela, para os parentes dela, né? Mas algo em Noemi atraiu Ruth. Era algo diferente que Noemi tinha, porque senão aquela moça, ela não ia ser atraída, ela não ia deixar o povo dela, a terra dela, os costumes dela, para ir para um povo que ela não conhecia. Então tinha algo especial na vida de Noemi. Então veja bem, debaixo da disciplina de Deus, Noemi é submissa e aguarda a misericórdia de Deus. Então, queridos, sempre que a gente vê que está a mão disciplinar de Deus sobre as nossas vidas, o nosso papel é a gente nos humilhar diante de Deus, pedir perdão e continuar. Deus perdoa. Às vezes o diabo fala com a gente, não, aí, ó, você já fez isso 20 vezes, já pediu perdão 20 vezes, Deus não vai te perdoar. Não, não, não existe isso, não. Lá em Provérbios fala que o justo cai 7 vezes, mas ele levanta. E essas 7 vezes, você fica 7 vezes 7, assim, 7 vezes 7, ó, 7 vezes mesmo, né? Pode ficar um monte de vezes. É claro que isso é muito ruim para nós. Isso é um atraso no nosso crescimento espiritual. Mas sempre que a gente cai, a gente pede perdão e levanta, e Deus nos restaura. Então, isso é importante. Então, aquele versículo que a gente leu de Ruth, né, que as pessoas gostam muito de colocar nos convites de casamento, mas aquilo quando Ruth fala, olha, não me enche, quer dizer, não insista para que eu deixe você, e não me obrigue a não te seguir, porque aonde você for, eu irei.
Essa declaração de Ruth, queridas, é mais importante é porque ela está falando isso com relação à vontade de Deus para a vida dela. Essa deve ser a nossa declaração para Deus. Então, o que Ruth falou? Ruth falou assim, olha, eu vou seguir esse Deus. Eu não vou deixar esse Deus por nada. Então, a gente vê o coração dessa moça, como que ela amava Deus, e nós vamos ver como, porque ela obedeceu ao Senhor. Ela passou, sim, por dificuldades, por humilhação. Ela teve que colher o que caía, né, dos segadores, e depois a gente vê o que se transformou a vida dela, né? Então, é muito lindo isso. Então, Ruth, então, lançou a sorte dela junto com o povo de Deus, porque ela viu realmente que existia um Deus, um único Deus. Não era os deuses de Moab, que ela tinha conhecido, mas era o Deus verdadeiro. O Deus, então, que reina sobre os céus e sobre a terra. E Ruth, ela recebeu essa revelação, vamos dizer assim, essa luz, através da vida de Noemi, através do sofrimento de Noemi. Tanto que Noemi fala que as pessoas não deveriam chamá-la mais de Noemi, que é doçura, mas deveriam chamá-la de Mara, que significa amargura, porque Deus tinha disciplinado ela de uma forma muito forte, né? Pode passar, Elaine, por favor. Agora a gente vê o seguinte, que essa palavra que eu falei, quando fala assim, ó, que Ruth se apegou à vontade de Deus, é a mesma palavra que é usada lá em Gênesis 2, alguém abre para nós, Gênesis 2, 24, 1 Coríntios 6, 1, vão abrindo aí que vai adiantando para nós. E Efésios 5, 31 e 32. É a mesma palavra no original. Nós vamos ver como que isso é importante com relação ao Senhor Jesus. Gênesis 2, 24. Pode ler? Pode ler. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Olha bem, é a mesma palavra que Ruth falou. Lá em 1 Coríntios 6, 1. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Mas será, É isso mesmo? será que... 6:1? parece que não dá certo, não, né? Deixa eu É. ver se é 2 Coríntios. Eu posso ter errado aqui na referência. Não, acho que não. Não é não. Isso aí está errado, irmãos. Não. Vamos ver então, Efésios 5, 31 e 32. Efésios 5, 31 e 32. Por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse mistério é grande, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Isso. Então, o que Paulo está falando é o seguinte: ele citou esse versículo lá de Gênesis, mas ele está falando que ele estava se referindo, aquilo é uma figura de Jesus Cristo e a igreja. Então, vamos começar a prestar atenção como que essa história de Ruth nos leva até isso, ao nosso relacionamento com o Senhor Jesus, né? Eu acho que esse Coríntios eu errei mesmo, estou procurando onde está, mas depois a gente vê. Então, Ruth fez um voto com a vontade de Deus, veja bem. A Ruth, quando ela fez esse voto com Noemi estava pobre, ela não tinha mais herança, ela não tinha mais filhos para poder suscitar descendentes para Ruth, ela não tinha mais nada, ela só tinha Deus, e era tudo, né? Mas Ruth, quando ela se apegou à vontade de Deus, foi nessa situação. Porque muitas vezes, querida, a gente quer fazer a vontade de Deus, mas quando está tudo muito certo, mas quando as coisas estão indo difíceis para a gente, a vontade de Deus, às vezes, a gente acha difícil, né? Mas Ruth, por isso que Ruth fez esse voto. Por isso que esse voto de Ruth é muito importante. Aí a gente vai ver as qualidades de Ruth. Olha que coisa importante, olha. Ela era diligente. A gente vê lá em Ruth 2, se todo mundo leu aí, vê que ela trabalhou para sustentar sua sogra. Existia uma lei, a gente vê lá em Levíticos mesmo, acho que é Levíticos 25, se não me engano, que fala que quando
quando as pessoas iam colher suas safras, né, escolher o trigo, a cevada, eles não podiam pegar aquilo que caía no chão, eles deveriam deixar para os pobres e para as viúvas. Deus sempre olhou com misericórdia para as pessoas mais fracas e mais pobres, né? E aí, então, Ruth, então, ela foi colher essas coisas que caíram no chão. E não foi por coincidência, foi Deus mesmo, né? Ela entrou no campo de Boaz, que era da família de Noemi, ela não sabia disso. E ela foi rebuscar ali. Então, ela era mulher diligente, trabalhadora. E muitos estudiosos falam que Ruth era de uma família muito rica em Moabe. Ela não era uma qualquer pessoa. Inclusive, acho que ela era filha de reis. Eu não sei, a Bíblia não fala isso, quem fala são estudiosos, né? Mas fala que ela é de uma família rica lá em Moabe. Mas ela deixou aquilo ali para poder se unir à vontade de Deus, porque ela viu que era mais importante, era melhor, era uma luz muito maior, que era a luz do Senhor Jesus, né? Que ofusca, era a luz de Deus mesmo, que ofusca todas as outras coisas. Então, ela era uma mulher diligente, e aí ela não era uma mulher egoísta, porque ela estava cuidando da sua sogra, né? E é interessante porque, primeiro, ela era uma moabita, que era amaldiçoada, depois ela se tornou uma mulher diligente, e aí Boaz fala que ela era uma mulher virtuosa, e depois disso, então, ela se transforma na esposa de Boaz. Então, a gente vê como que isso fala da nossa experiência com o Senhor. Então, Ruth amou a Deus, como a gente vê, e ele, então, a tratou com graça, com misericórdia. Então, Deus nunca rejeita alguém que o ama. Deus nunca rejeita, queridos. O Senhor sempre está com os braços abertos para nos receber. Receber a todos que quiserem, a todos que quiserem. Então, a lei quebra o nosso coração, mas a graça, ela derrete o coração. Paulo fala que o amor de Deus nos constrange. Realmente, o amor de Deus é uma coisa muito grande. Muito grande. Pode passar, Elaine, por favor. Então, essa é uma lição muito importante que a gente aprende, né? E aí, ela estava lá, a gente conhece a história, ela estava lá rebuscando, e ela chama a atenção de Boaz. E Boaz pergunta para os servos dele, quem é aquela moça? Aí eles falam, olha, aquela moça é uma moabita, é a primeira qualidade que eles colocam para ela, né? Aquela moça é moabita, e ela veio com Noemi, de Moabe, e ela está colhendo para poder ter o sustento dela e da sogra dela. Aí Boaz, inclusive, fala, não, deixa ela colher à vontade, deixa até umas espigas a mais cair para ela colher à vontade, né? Então, veja bem, o que é esse resgate? Então, o resgate, então, significa muito mais do que os nossos pecados, veja bem, serem perdoados, mas é a nossa herança restaurada. Nós vamos ver isso. Porque Boaz, depois ela vai ali algumas vezes, até que acaba a colheita, ela fica em casa com Noemi. E aí Noemi fala, olha, essa noite você vai lá na eira, porque as pessoas colhiam e colocavam aquilo, tudo que elas colheram em cima do monte, porque aí começava a ventar e ajudava a separar a palha do trigo, da cevada, e as pessoas, então, que colhiam até dormiam lá. E Noemi deu essa instrução para Ruth. E Ruth foi e fez aquilo. Mas Noemi falou primeiro assim, troca suas vestes, porque Ruth ainda estava com as vestes viuvez. Olha bem como a gente fala, gente, a simplicidade dessa mulher. Ela já podia ter tirado aquelas vestes viuvez, mas ela ainda estava com a veste viuvez. E aí, então, Noemi fala com ela, você tira essa veste viuvez e vai lá nessa eira e você não fala nada. Você só deita aos pés da pessoa, que era o Boaz, né? E ele vai falar o que você vai fazer. Aí, então, queridos, é onde tem essa parte mais linda da história. Que aí, veja bem, aí a Ruth deitou lá, veja bem, sucedeu que, lá em Ruth, capítulo 3, a partir do versículo 8. Sucedeu que, pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés, que era Ruth, né? Disse ele, quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, tua serva.
Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Ou é aquela palavra de resgatador, né? Que é aquele que livra do cativeiro. Então, veja bem, a Noemi falou assim, olha, porque Noemi perguntou para ela, onde você está colhendo isso? Porque ela viu que Ruth estava carregando coisa demais, trazendo coisa demais para casa. Inclusive, até o lanche dela, ela dividia com Noemi. Ela viu que a pessoa que estava, que era dona daquela terra, estava sendo bondoso com Ruth. Aí Ruth falou assim, estou no campo de Boaz. Aí Noemi fala assim, olha, Deus, ele ouve mesmo as nossas orações, porque Boaz, ele é da nossa família, da família do meu marido. E ele é o resgatador nosso, quer dizer, para poder nos devolver a herança que nós temos. Por isso que Ruth foi até os pés de Boaz. E quando ela fala com Boaz, estende a tua capa, porque você é o resgatador, quer dizer, ele era o responsável pela herança dela e pela vida delas. Isso é muito lindo, queridos, porque isso aí nos leva a olhar para a cruz do Senhor Jesus. Ele é o nosso resgatador. Então, nós precisamos chegar diante dessa cruz e pedir o Senhor para nos resgatar. Porque nós somos como Noemi, nós somos como aqueles moabitas, nós somos gentios. O gentio era separado totalmente do povo de Deus. Mas o Senhor Jesus, ele é o nosso resgatador. Vocês lembram quando Paulo fala que Jesus ele quebrou a parede que existia entre os judeus e entre os gentios? Então, veja bem, Jesus é o nosso resgatador, mas nós temos que pedir para ele, nós temos que ir até a cruz e pedir, Senhor, resgata a minha vida. Eu sei que as irmãs todas já fizeram isso um dia, né? Nós precisamos chegar diante dele e pedir, Senhor, estende a tua capa, estende a tua misericórdia, estende a tua graça sobre mim e resgata a minha vida do pecado. Então, isso que significa. E olha que lindo, porque Jesus, Deus, não quer só nos resgatar do pecado, querido. Ele quer muito mais do que isso. Não é só os pecados serem perdoados, que isso já é uma bênção maravilhosa, isso já é uma coisa assim grandiosa na nossa vida. Mas ele quer resgatar a nossa herança. Veja bem, quando Deus criou os céus e a terra, e ele criou a terra, ele criou um jardim especial e colocou o homem nesse jardim, para o homem dominar sobre esse mundo. Esse mundo foi feito para o homem. Lá no Salmo está escrito assim, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus a deu aos homens. Então, essa é a nossa herança. Não é só essa terra física, porque a gente sabe que a nossa herança é o Senhor Jesus Cristo, aquela terra de Canaã, né? Aquela terra que mana leite e mel. Mas aí Deus quer muito mais do que só nossos pecados perdoados. Mas Ele quer a nossa herança restaurada, a nossa posição com Cristo. Qual que é a nossa posição com Cristo? Somos um com Cristo. Então, tudo que Cristo tem, nós temos também. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Aquilo que Cristo herdou, nós herdamos. A sua noiva herdou. Então, é isso que Deus quer, queridos. Deus quer muito mais que só o perdão dos pecados. É muito mais que só as bênçãos de Deus aqui nessa terra. Mas é nós nos apegarmos a Cristo. É Cristo em nós e nós em Cristo. Isso aí é o cerne da vida cristã. Isso aí a vida cristã pode resumir só nisso. Essa é a nossa herança. Isso aí precisa ser guardado no nosso coração. Então, veja bem. Porque aí veja bem como é que essa história diz bem respeito a nós. Porque aí Boaz fala assim, agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste eu te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Lembra de Provérbios 31, da mulher virtuosa? Ali não fala só da mulher individualmente, mas fala da mulher igreja do Senhor Jesus Cristo, né? E ele fala assim, ora, é muito verdade que eu sou o resgatador. Mas existe um outro que está antes de mim. Quer dizer, existia uma outra possibilidade diferente. Então, aquele homem, olha bem, fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã
Se ele quiser te resgatar, bem, te resgate. Porém, se não, eu me apraz, eu tenho prazer em te resgatar. Isso é que tem no coração do Senhor Jesus, isso tem no coração de Deus. Deus tem prazer em nos resgatar. Deus tem prazer em salvar as pessoas. Deus não é um Deus cruel. Deus não quer levar ninguém, mandar ninguém para o inferno. Nunca foi plano de Deus isso, mas Ele nos ama, Ele ama as pessoas. Ele quer resgatar todas as pessoas. E olha bem, aí a Noemi vai para casa, né? Ó, a Ruth vai para casa e a Noemi fala com ela: espera, minha filha, até que saibas como se darão essas coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver esse caso hoje. Aí Boaz chega na porta da cidade, que é onde eles resolviam os negócios, e aquele primeiro resgatador chega, e Boaz então fala com ele, né? Ele até fala: não, eu vou resgatar, mas quando Boaz, veja bem o que Boaz fala com ele, olha. Disse o resgatador: aquela parte da terra, e está lá em Ruth 4:3. Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença das pessoas, tinha testemunhas lá. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, fala comigo para eu saber, pois não há outro senão eu e você. Aí a pessoa fala assim: eu resgatarei. Então, os irmãos falam que realmente essa pessoa é como se fosse a lei, né? Mas a lei não pode salvar ninguém. A lei só nos mostra o pecado. A lei só dá a mão para a gente e nos mostra a cruz, né? Porque ninguém obedece à lei. Então, Boaz fala: olha, no dia que você tomar da terra a mão de Noemi, também tomarás a mão de Ruth, a Moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Isso era uma lei também em Israel. Olha a herança aqui. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Quer dizer, provavelmente eu já devia ser casado, né? Não sei. Redime-a tu, o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazer. Então eles fizeram aquele negócio e Boaz fala assim: olha, então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunha de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom, e também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que esse nome não seja exterminado dentre os teus irmãos. Olha bem, então, ele não só era resgatador, mas ele também se tornou o marido de Ruth. Então, queridos, essa é a nossa história com o Senhor Jesus. Essa é a nossa história. Ele é o nosso resgatador, mas nós somos a noiva dele. E é isso que Deus quer. Deus quer além, não é só o resgate daquilo que a gente era. Porque nós perdemos não só a nossa herança, como nós perdemos a nós mesmos. Nós estamos julgados, perdidos, é o que a Bíblia fala. O nosso futuro era o inferno com o diabo. Mas veja bem, o Senhor nos resgatou, nos tirou desse lugar. Aleluia por isso. Nós pertencemos ao Senhor. E tem testemunha disso, está vendo Boaz falando? Ó, vocês são testemunha. O inimigo é testemunha disso. O inferno é testemunha disso. O mundo é testemunha disso, porque o Senhor Jesus derramou o sangue dele na cruz diante de todos, para nos salvar, para nos resgatar. E aí ele vai além disso. Eu vou resgatar, mas você vai ser a minha esposa, você não vai ser viúva mais. Você não vai estar mais sozinha. Você vai ser a minha esposa e vou resgatar a sua herança. Então, veja bem que coisa linda, até onde nós vamos. Então, nós somos como Ruth, moabitas, somos amaldiçoados mesmo por Deus, que estamos em pecado, mas depois nós nos tornamos uma segadora, vamos atrás, vamos colher aquilo que está caindo no campo de Boaz. Aí nos tornamos uma mulher virtuosa, porque nós recebemos esse resgate também, e agora, então, nós tornamos uma esposa.
E veja bem, lá em Juízes, cada um não, ninguém permitia que Deus fosse seu rei. Lembre, cada um agia conforme a sua vontade. Mas agora em Ruth, vamos ver como é que termina o livro de Ruth. O livro de Ruth termina dessa forma, da maneira muito linda, olha. São essas, pois, a geração de Perez. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Rão gerou Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Boaz gerou a Obed de Ruth. Ruth era avó de Davi. Veja bem, no final do livro de Ruth tem o quê? Tem o reinado. Davi, então, ele foi o rei segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus. E aqui, quando está falando aqui do rei Davi, está falando do Senhor Jesus Cristo, porque Davi é um tipo do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele é a raiz de Jessé, ele vai reinar aqui nessa terra, ele já reina, mas ele vai reinar visivelmente nessa terra, vai ser aquele reino de Davi que não vai ter fim, que Deus prometeu a Davi. Então, veja que coisa linda. Veja como que essa história é a nossa história. É a nossa história, queridos. Por isso que esse livro é tão importante. Por isso que é tão importante a gente se apegar à vontade de Deus. Por isso que é tão importante a gente ser resgatada pelo Senhor Jesus. E é tão importante a gente saber que a nossa herança, Deus quer que a gente tome posse da nossa herança. Que nada mais, nada menos é do que o Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz é herança nossa. Porque é assim que a palavra de Deus fala. Não que nós vamos reivindicar a nossa herança, não é isso. Nós vamos ter uma vida de união com Cristo, vamos nos apegar a Cristo, porque Ele está em nós e nós estamos nele. Isso não pode sair do nosso coração. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, que esse livro realmente ele possa tocar o nosso coração, que isso aí possa fazer com que a gente caminhe mais perto do nosso Deus, procurando mesmo ouvir a voz dele e nos apegarmos, fazer aquele voto que Ruth fez com Noemi, que esse seja o voto do nosso coração pela vontade de Deus. Vamos orar agora, irmãs, e depois eu vou abrir uma oportunidade para quem quiser falar alguma coisa, a gente tem uns minutinhos. Aqui, esse versículo é muito importante também, que a Elaine colocou aí. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Essa palavra feitura, no original, é poema. Poema. Esse voto que Ruth fez com Noemi é um poema. O poema, no hebraico, ele não tem rima, igual no português, mas ele tem as ideias paralelas. Quando fala, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o teu povo, o meu povo, o teu povo é o meu povo, etc. Esse é o poema no hebraico. Então, qualquer língua, quando traduz o hebraico, é um poema. Então, vê, aqui está falando que nós somos poema de Deus. Fomos criados em Cristo Jesus, nós somos nova criatura para as boas obras. Então, Deus tem um plano, Deus tem um objetivo na nossa vida. Não é somente a salvação, mas Deus quer andar mais conosco. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, né? Alguém pode orar aí por nós e depois alguém, se quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Vamos orar primeiro. Amém, Senhor. Obrigada por essa manhã. Obrigada por esse dia que o Senhor fez. Obrigada pela tua palavra, que nos lava, que realmente penetra no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito. Amém. E nos ensina
e nos repreende e nos relembra, né? Traz à nossa memória o que nos dá esperança, que é a tua palavra. Amém, Que o Senhor Senhor. possa renovar a dona Raquel, que o Senhor possa retribuir a ela todo o esforço para compartilhar conosco aquilo que o Senhor já tem derramado sobre ela. Dê mesmo sabedoria, discernimento, para Amém. que ela continue, né, a nos conduzir no estudo da tua palavra. Amém. Também, ó Deus, agradeço por cada uma das irmãs que estão aqui, que a tua palavra realmente venha lavar cada uma de nós, venha Amém. nos renovar, venha nos trazer esperança, né, Amém. e realmente nos conduzir durante essa próxima semana, né. Obrigada, Jesus, porque Tu és o nosso Senhor, o nosso resgatador, e nós somos gratas ao Senhor por isso, que nós possamos Amém. mesmo, Deus, seguir o Teu caminho, confiar no Senhor, né? Sabendo que é o Senhor que nos resgata todos os dias. Em Amém. nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom, Joyce. Você aí, tá boa? Tô bem, graças a Deus. Bom dia para quem eu não falei bom dia.